A paz, queridos irmãos, que alegria é poder estar aqui com vocês neste momento de palavra, de alegria. E hoje, gente, eu tô com um convidado mega, hiper especial. Já já eu vou te apresentar esse convidado. Ele vai contar um pouquinho das experiências que ele já teve, experiências de milagre, experiências de avivamento e expansão que ele está vivendo. Eu já ouvi deste convidado de hoje que ele se sentia, sabe como? Sem condições de viver o sobrenatural. Eu já vi ele dizendo assim, mas eu... Sabe aquela pessoa que às vezes fala, mas eu sou improvável? Eu já ouvi deste convidado. E Deus, para a honra e glória do nome dele, tem feito coisas extraordinárias na vida desse meu querido amigo. Então não sai daí não. Já já eu vou chamar ele. A gente vai bater um papo gostoso hoje, vai ser um momento descontraído, vai ser um momento que vai edificar a tua fé. Então já vai aí compartilhando para os irmãos, pedindo para o pessoal já sintonizar nesse canal, que tem bênção pela frente, amém? Você está preparado para a Conferência Profética GAT 2023? CG23 Conference. Aumente suas expectativas e confira o que vem por aí. De 1 a 4 de agosto, no campus IJCP a partir das 19h30, Apóstolo Joel Pereira. Deus não te abençoou só para tornar você abençoado. Deus te abençoou para abençoar a casa. Apóstolo Denilson Fonseca. Não é que chega para todos. Deus tem promessas específicas em tempos específicos para pessoas. Pastor Marquinhos Maciel. Para que a nossa vida seja tudo aquilo que Deus sonhou, nós precisamos viver de acordo com o manual do fabricante. E cantor Lucas Agostinho. Aquilo que parecia impossível. Inscreva-se agora mesmo e seja participante deste grande mover profético. Conferência Profética GAT 2023. Mais informações 14 3523 7433 ou no WhatsApp 14 99867 8691. Inscreva-se através do QR Code ou na plataforma Simpla. Campus IJCP. Uma família para se pertencer. Gente, depois de um momento de oração desse, você já conferiu a nossa conferência, não pode ficar de fora. Vem aprender, querido. Vem adquirir conhecimento com pessoas que já vivenciaram o que você está vivenciando e vão poder te ajudar. Nós vamos ter várias oficinas na parte da manhã, das 8h30 da manhã até meio-dia. São vários workshops onde vai ter bate-papo, vamos falar sobre expansão na igreja, sobre saúde, vai ter um momento de confraternização entre pastores e líderes. Então faça a tua inscrição, corra, se acelere e vamos aprender mais e mais do Senhor. Só os tolos, eu ouvi de um amigo, pastor Carlito, dizendo assim, só os tolos não aprendem os bem-sucedidos. E eu gosto de estar aprendendo com quem está irrompendo. Amém? E agora, que soem os tambores aí, gente. Vai, soe os tambores. Vai, solta o tambor aí, irmão. Solta o tambor. Agora, eu quero apresentar para vocês, e a galera aqui tudo vai falar, uau. Eu quero apresentar quem? Bispo Alex Pontes. Aê! Vai aí, gente. Ó. Que legal. Que maravilha, amigão. A bênção. Que bom estar contigo. Que bom estar aqui, viu? Amém. Eu fiquei imaginando agora a cara de decepção de quem está assistindo, que ele falou que ruge os tambores, que rufem os tambores e tal. Aí sou eu. Pois é, sou aí, eu aqui tô com você. E eu tô feliz de poder participar desse programa. Tô feliz de poder estar aqui junto com você, pastor. Você é de verdade uma referência para nós, não só pelo que Deus tem feito na tua vida através da igreja. É lindo de ver, né? Eu chegando em Lins, certa ocasião que tive na tua igreja o mês passado, eu fiquei admirado de ver que as placas da cidade, aquelas placas municipais, já indicam a igreja. Cara, isso é um sinal muito maravilhoso, né? Amém. Da obra que Deus está fazendo na cidade de Lins através da tua vida. Mas a minha admiração por você também é por conta dessa pessoa que você é, esse cara tão sereno, que nos ensina tanto,
Então tá aqui hoje é um presente do céu para mim. Obrigado, viu? Você sabe que a recíproca é verdadeira, Que né? legal, que legal. Verdadeiramente. Olha, eu costumo dizer para alguns amigos que a gente conhece e que te conhece também, e a gente comentando, às vezes, em muitas mesas o seu nome sai, viu? Que legal. Eu tava no Rio de Janeiro lá, numa mesa assim, muita gente assim, e eu ouvi o seu nome. Eu tava no aniversário do Pastor Silas. Eu E- não pude ir, que a gente tava em Você tava com Israel. compromisso. Tava em Israel. E eu ouvi o seu nome lá. Ai, Eu fiz questão de falar, mora lá perto da minha cidade. Eu que conheço. legal, cara. E é o pessoal falando, algumas pessoas falando. Inclusive, quem ouviu muita gente falando ali foi o apóstolo, o profeta Vinícius, Tá. amém? Iracete, a gente comentando. Eu falei, gente, o Alex, ele é um cara que ele sabe viver. Ele vive de verdade. Ele sabe curtir momentos, ele sabe extrair o melhor dos momentos. Ele tem uma alegria de, naquele momento ali, saber se alegrar. Celebrar mesmo. Né? Celebrar os Celebrar. momentos. Você sabia que tem pessoas que saem de férias e só que ela não consegue tirar férias? Ela sai de férias fisicamente. Agora, emocionalmente, intelectualmente, ela carrega a bagagem de problema. Eu tenho duas É horrível histórias isso aí, gente. que me ensinaram muito sobre isso de celebrar. É legal você falar que você enxerga isso, porque é uma coisa que a gente tem levado muito a sério. A Amém. gente, por exemplo, nós passamos por um processo de esterilidade, 13 anos para conseguir ter um filho. Na época, isso traz muito sofrimento, né? É Então a verdade. gente fez inseminação, fez fertilização, nada dava certo, aquela frustração e tal. E depois de 13 anos, o Benício veio de forma natural. Uau! E aí, Uau! uma história que me faz entender o quanto a gente tem que celebrar é porque quando você vai fazer uma fertilização, por exemplo, numa das que nós fizemos, a gente vendeu carro. É um processo muito caro para a gente que é normal assim e tal. E você gasta porque você está em busca do teu sonho tal, e beleza. E vamos lá, eles são claros, né? Dizendo que é só uma tentativa. E a gente gastou muito dinheiro tal, tentando e deu errado. Depois de 13 anos, o Benício veio de forma natural, aquela alegria e tal. Quando ele completou 1 ano, a gente, claro, todo pai e mãe, o filho vai 1 ano, quer fazer o quê? Uma festa. Quer fazer uma festa de aniversário Verdade. e tal. E assim foi, a gente programou uma festa dele. Eu falei desde o começo, vai ser simples, porque como 13 anos de espera, muita gente orou, participou, então não tinha como não convidar todo mundo, né? E aí deu 850 Uau, convidados. olha aí, gente. Olha aí. 850 Tamanho da convidados festa. na festa de 1 ano. E aí eu falei, não, só pão com salsicha, cachorro quente, só para celebrar. Quando a mulher mandou o orçamento da salsicha, eu falei, meu Deus, o que nós vamos inventar, cara? Não dá. E eu tava no carro com a Geisa. Com o carro. Eu falei, pelo amor de Deus, misericórdia, porque daí vai tendo outras coisas e tal. E a gente tava no carro e eu falei para ela assim, a Geisa, minha esposa, aí eu falei, vamos cancelar essa festa. Ela falou, não tem como mesmo, eu queria fazer. Eu falei, como que nós vamos fazer? Como que vai gastar tudo isso? Cancela, tal, não sei o quê. Na hora que eu falei isso, pastor, a gente parado no farol, ela falou assim para mim, olha para a tua direita. Aí eu olhei assim para a direita, não vi nada demais. Ela falou, lembrou que lugar é esse? Eu falei, que lugar é esse? Ela falou, aqui é a farmácia de alto custo, onde a gente vinha comprar as injeções para fertilização. Meu Deus. Aqui é a farmácia onde a gente vinha gastar o que não tinha para tentar ter um filho. Agora a gente tem um filho que vai fazer 1 ano e a gente não quer gastar com o milagre da vida. Olha. A gente gastava com a tentativa, vendemos carro, fizemos loucura, mas na hora eu liguei para a irmã, falei, irmã, bota a salsicha, põe mais outras coisas aí, vê o que precisa, nós vamos fazer essa festa. E isso é uma lição de Deus para mim, cara. Celebrar. Porque a gente pode olhar de uma maneira geral, o ser humano não sabe celebrar. Não Porque sabe. como ele está sempre querendo alguma coisa, ele não celebra o que ele já tem. Insaciável. É isso aí. Você já viu pessoas, às vezes, que ela tá de férias e tá tudo, o clima tá gostoso, tá tudo legal, ela não consegue sorrir?
Ela fica pensando, nossa, eu tenho que resolver isso, quando eu voltar vai ter isso. Ela fica caçando problemas ou, na verdade, preocupações e não consegue vivenciar aquele momento. É forte isso. E olha, sabe quando eu comecei a reparar isso na tua vida? Foi no dia do teu aniversário. Eu vi aquela alegria. Eu falei, Ana, olha que gostoso. Um velho celebrando desse jeito. Não, mas eu gostei. Falei, olha que gostoso. Eu tô levando isso a sério, gente. Eu já catei a minha neguinha ali, eu já, vamos embora, vamos celebrar. É isso aí, cara. Eu tô levando isso muito a sério. Celebrar momentos. A gente faria um programa inteiro. Eu fiz uma ministração sobre celebrar. Aprender a celebrar onde você tá. Virou febre na igreja. Então, quando você voltar aqui, eu vou te pedir para você ministrar essa palavra. Legal. Porque é algo que é teu, tá no seu DNA. Eu vejo isso em ti. Celebre, se alegre. Pode ser com pouco ou com muito, celebre. Eu aconteceu uma situação, eu fui numa casa, me chamaram, um irmão da igreja falou, pastor, o senhor tem que orar para o pessoal que está numa depressão tão profunda. E eu cheguei lá, uma mansão. Até para entrar assim, sabe? Isso e tal. E não, você tinha que colocar o dedo lá e tal para entrar na casa, fazer algumas leituras e tudo. Eu falei, mas que coisa mais chique, gente. E entrei uma tristeza tão frio. Falei, meu Deus do céu, tinha tudo para viver bem. Isso aí é triste, cara. Contrapartida, orei, foi uma benção. Chegou dali, o pessoal da igreja falou, pastor, onde o senhor está? Eu falei, estou em tal lugar. Sabe a irmã, aquela que ajudou na fundação da igreja, sim, ela não está bem, o senhor pode fazer uma visita para ela? Eu falei, posso. Uma das primeiras membras. E só que era um lugar bem humilde. Pra você ter ideia, não tinha nem calçada, era chão batido. E eu cheguei lá, tava um louvor na altura, eu falei, a irmã tá doente. Cheguei lá, ela tava assim no sofá, e um sofá bem humilde, assim, aleluia. Uau, cara, é outra vida. Eu comecei a chorar. É outra vida. Sabe que você começa a refletir na vida? É isso aí. Cara, mas foi um choque de realidade pra mim. Falei, não, Deus me tratou aqui. Tem gente que tá esperando ter alguma coisa, né? A gente vai esse ano fazer um trabalho missionário na Suíça. Olha que coisa doida. Talvez você fale, trabalho missionário na Suíça. Trabalho missionário é... Só que Deus nos conectou com um pastor de lá. A gente lançou um livro ano passado chamado MDC, Minhas Doses de Cura. A verdade, depressão é coisa séria, né? Com certeza. Muita gente despreza ali a depressão ou endemoniza ela, mas depressão é uma doença muito séria. E aí, em contato com esse pastor da Suíça, você vê um dos países mais ricos do mundo, um dos países mais bonitos do mundo. Ele falou para mim, ele falou, bispo, se prepara quando você chegar aqui. É a coisa mais linda que você já vai ter visto na tua vida, esse país aqui. Só que lá é onde está o maior índice de depressão. Para você ter ideia, lá, quando ele falou isso para a gente, cara, a Geisa começou a chorar. O suicídio é legalizado. Então você pode entrar, não a eutanásia, não quando você está doente, não. Você está aqui hoje, eu decidi me suicidar. Lá na Suíça você pode ir numa clínica, falar, olha, eu vim aqui fazer minha ficha, eu decidi me suicidar. Você entra e não sai mais. Eles te levam à morte. Cara, quando ele falou isso, a Geisa falou, amor, esse livro tem que chegar lá. Nós temos que traduzir ele, nós vamos levar nessas clínicas, nas portas dessas clínicas. E agora, em outubro desse ano, a gente está indo para uma viagem missionária. Já vou colocar em oração, pode contar com as minhas orações. Pastor, amém, porque é esse contraste que você falou. Como é que você vê o maior índice de depressão e o maior índice de suicídio do mundo no país onde as pessoas mais têm? Porque muita gente associa a alegria com ter alguma coisa, e na verdade a alegria não tem nada a ver com isso. Né? A nossa alegria é Cristo. Né? É isso aí. Eu acho que nesse desejo que nós pastores temos, né, de frutificar, igual aquela música da Fernanda Brum, né, que ela fala, dá-me filhos se não morro, né? De ter filhos espirituais, de ver a obra crescendo. Eu acho que muitos estão se perdendo nessa ânsia, sabe? Por ter muito, ou o que é muito, né? Então, muitas pessoas, elas recebem palavra profética, Deus tem algo grande para você. Aí na tua cabeça já vem logo, você é um pastor Silas Malafaia, um Dave Leonardo. Meu Deus. Né? Porque é algo grande. Só que eu acho que entender que para cada um Deus tem uma porção,
entender que ganhar Amém. uma vida vale mais que o mundo inteiro. Pega aí, Então, ó, pega. se Deus está dando uma palavra, eu tenho algo grande para você, o que pode ser maior do que ganhar uma vida, né? E ao longo desses 19 anos de ministério, uma situação que marcou muito a minha vida assim e para sempre foi numa das primeiras igrejas que a gente pastoreou, a segunda para ser exato, numa cidade chamada Hortolândia, no interior de São Paulo, perto de Campinas. E lá a gente pastoreava num bairro muito humilde e para você chegar onde era a nossa igreja, eu passava por muitas igrejas. Então, umas 7 pelo menos, assim, um bairro bem humilde. E todas com louvor, os irmãos do círculo de oração, criançada correndo. E de semana, quando eu chegava na nossa igreja, estava fechada, eu tinha que abrir, não ia ninguém. E nem nessa época, inclusive, nem a Geisa ia comigo, porque ela estava trabalhando das 6 às 2, então dava 8 da noite, ela já estava dormindo, então de semana ela não ia, só aos domingos. E era uma igreja que aos domingos tinha lá seus 20, 30 membros, e todo domingo aparecia um rapazinho lá que carinhosamente, porque o pastor sempre bota uns apelidos carinhosos nas ovelhas, a gente chamava ele de doidinho, porque ele era um cara que aparentemente estava meio drogado, bagunçava, chutava as cadeiras, então precisava de uns irmãos para segurar ele. Eu sei que é isso. Ó, o doido, eu acho que todo pastor sabe, né? Tem algum momento vai ter um doidinho assim, carinhosamente falando, que aparece no teu ministério. E aí, cara, esse dia de semana eu cheguei lá, abri a igreja, estava de fato sozinho, e era um dia que o diabo estava massacrando muito, falando, não, você não é pastor, olha aí as igrejas, tudo tem movimento, tudo não tem ninguém, onde você é pastor? E eu estava muito triste aquele dia, abri a igreja e comecei a pregar, e estava pregando e tal, quando eu estava quase acabando o culto, assim, do meio para o final, esse rapaz veio aparecendo, doidinho. E na hora, assim, foi muito forte para mim, eu tenho vergonha de dizer que eu fiquei com muita raiva, cara, muita raiva. Eu falei, tá louco, pensando assim comigo, com Deus. Eu falei, não tem ninguém, tudo bem, mas ainda vinha esse cara aí para chutar as cadeiras, quem vai segurar ele? Como é que eu vou fazer? E eu fiquei muito irritado na hora e comecei a pregar. Ele entrou, de fato, ele chutou lá umas 2 cadeiras, sentou e não tinha ninguém na igreja. E eu fiquei assim, muito na carne mesmo. Porque eu falava para Deus, poxa vida, eu não sou pastor mesmo, além de... Não... Aí eu comecei a falar assim, não ter ninguém, tudo bem, mas ainda vinha esse daí, como que eu vou embora agora? Como que eu vou tirar ele daqui? Pensando. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, pastor, como ele chama? E aí eu, na hora ali, eu falei, o doidinho e tal. E o Espírito Santo falou, mas foi audível, assim, não são muitas vezes que eu ouvi a voz assim, como audível mesmo, eu ouço mais no meu coração. Aquele dia foi audível. O Espírito Santo falou assim, pela segunda vez, como ele chama? E eu parei para pensar que eu não sabia o nome dele, que eu só chamava ele de doidinho. E o Espírito Santo falou assim ao meu coração, como é que você pode me pedir ovelha? Se aqui eu te mando, você não sabe nem o nome. Meu Deus! Se aqui eu te mando, você ainda acha ruim porque entrou aqui. E cara, eu fiquei com tanta vergonha. Nossa. Eu acabei a palavra, na hora que eu acabei a palavra, eu fui falar com ele até hoje, isso faz 19 anos, eu me lembro o nome dele inteiro. Eu lembro que ele tinha um problema seríssimo, porque ele achava que ele tinha matado o cunhado na praia, então ele tinha vindo fugido para cá, porque numa briga o cunhado caiu. Eu fui atrás, eu trabalhava em agência de emprego na época, peguei a ficha dele, fui atrás do endereço. Cara, o cunhado dele estava vivo, foi só uma briga, era um espírito de perturbação que tinha nele. Olha o cunhado veio, ele viu o cunhado, nós arrumamos emprego para ele. Aleluia. Ele virou um príncipe da igreja mesmo. E aquilo marcou a minha vida, cara, porque eu acho que muitos pastores que almejam ter um grande rebanho, amém, não vou ser hipócrita, você pode desejar, no fundo todo pastor deseja, mas eu acho que o principal de tudo é você valorizar cada ovelha, cada vida, porque não tem nada mais importante para Deus do que uma vida. E aquela lição foi para sempre na minha vida. É o doidinho que me marcou e quem estava doidinho era eu. Né? Quando a gente cuida daqueles que ninguém quer, Deus dá àqueles que todo mundo quer. É lindo isso, cara. Então, parabéns, eu louvo a Deus pela tua vida. Amém. Você vai assistir um pouquinho do que está acontecendo no altar
e já vamos partir para a oração. Fica aí, acompanha um trechinho da mensagem do nosso querido Bispo Alex. Sabe que uma coisa é ouvir falar de milagre, outra coisa completamente diferente é o dia que Deus nos dá de presente a oportunidade de viver o milagre. Uma coisa é você falar do milagre de alguém e é muito bom, mostra que Deus é real, que Deus existe, a gente se alegra com a vitória do irmão. Quem é que se alegra com a vitória do irmão? Glória a Deus, isso é sinal que você é cristão. Tem gente que não se alegra com a vitória do irmão, que tem inveja do irmão, né? Tem gente que, uma vez uma mulher foi contar um testemunho perto de mim e ela falou assim: nossa, aconteceu tal coisa na minha vida, era uma coisa muito extraordinária, uma coisa muito boa. Tinha uma outra mulher perto e a mulher olhou, mas com a cara de invejosa. Aqui em Lins não deve ter gente com cara de invejosa, eu acho, né? Aí ela olhou com a cara de invejosa. A mulher tinha acabado de contar o testemunho. Ela olhou com a cara bem de inveja e ela falou assim para a mulher: sério? Aí a mulher falou: sério. Ela falou: que bênção. Sério? Que bênção. Olha o que a palavra fala, Marcos 5:21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele ainda estava à beira-mar. Tipo aqui hoje, uma multidão, igual essa aqui. Aí a palavra de Deus fala que chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: a minha filhinha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. Olha o verso 35 agora. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Mas não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que ele saísse, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se, começou a andar, e isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Fecha os teus olhos aí no teu lugar. O Deus de milagre está aqui. O Deus de milagre está aqui. Jesus, quanto temor eu tenho de estar diante do Senhor, Pai. Quanto temor eu tenho, Pai, de trazer a esse povo hoje uma palavra. Senhor, que festa linda, Pai. Eu estava ali no meu lugar louvando ao Senhor. Que bom que ainda existe gente que comemora quando uma célula se multiplica. Senhor, se a gente não comemorar a salvação, a gente vai comemorar o quê, Pai? Se a gente não comemorar uma casa que se abre para pregar o Teu Evangelho, a gente vai comemorar o quê, Senhor? Senhor, coloca na minha boca a Tua palavra, a palavra que vem do céu, a palavra que vem do Teu trono, meu Pai. Ministra a nossa vida, o nosso coração. Obrigado por essa noite. Nós apresentamos essa noite nas Tuas mãos. Tudo aqui é Teu, Senhor. Fala conosco e nos visita com milagres, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.
Amém, meu irmão. Vamos dar uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Se você puder, assovia, grita. Isso, glorifica a Deus. E agora vamos para o nosso momento maravilhoso, sabe do quê? Da oração. E eu vou convidar meu amigão aqui para orar juntamente comigo pela sua vida. Vamos lá, bispo? Vamos lá, vamos orar. orar. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, porque nós cremos que o Senhor conhece cada um que ora junto conosco agora, aonde esse programa estiver chegando, meu Pai, que ali possa chegar também a Tua presença, que é doce, que é real. Senhor, traz para cada um dos Teus filhos um dia de milagre, meu Pai. Senhor, que haja resposta do céu sobre a vida de cada um, meu Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Graças a Deus. E amém. Que gostoso, né? Vou mandar um beijo para esse povo, ó. Beijo. Um beijo, gente. Deus abençoe. E você que quer colocar o seu nome aqui no nosso livro de oração, quer que a gente ore, também tira uma selfie aí do lado da sua TV, manda a foto para nós vamos colocar aqui no nosso programa e que nosso Deus derrame chuva de bênçãos sobre a tua vida. Valeu. Tchau. Deus abençoe.